Uhum. Eu acho que independente do exemplo que você trouxe ali, tem alguns pontos que são comuns, assim, essa necessidade, essa questão da autocobrança excessiva como uma necessidade de se reafirmar diante do outro, talvez por essa ausência de percepção do amor a si, né? Então, acho que isso tem um aspecto importante que a gente pode desenvolver em qualquer momento da vida, que é aquilo de deixar claro sempre esse amor para os nossos filhos, independente do que eles fizerem, independente do que eles alcançarem, independente de como eles se expressarem. Esse amor é como se fosse uma premissa, assim, que eles sintam isso, que independente de acontecer, aquele amor sempre vai existir, né? Eu acho que esse é um ponto comum que você trouxe aí. Outra questão importante que acho que vale a gente retomar, assim, e ressaltar de novo, essa questão da autorresponsabilidade dos pais. Porque aí, quando você toma para si as rédeas da sua vida, você libera seus filhos para que eles façam o mesmo. E aí, de certa forma, isso também tira esse peso de ter que demonstrar para o outro. É como se, de alguma forma, se empoderasse a eles. De serem também os autores da sua própria história, né? Não ficar esperando que outros teçam ou escrevam o roteiro das suas próprias vidas. Eu acho que isso essa postura assim de ser um exemplo mesmo nesse sentido assim de que você é o grande condutor da sua história, né? E outro aspecto que eu acho que é importante que você trouxe assim, que é essa questão do deslocamento e do julgamento que às vezes os filhos têm em relação aos pais, né? E aí eu fiquei pensando aqui, se essa questão do julgamento também não está relacionada a essa questão da ausência de percepção do amor. Então eu julgo porque eu sinto que me falta algo, então eu tento compensar nesse julgamento, ou então eu tento salvar para que eu retome para mim esse olhar e me reabasteça desse amor, assim. Então é como se, de novo, essa lacuna dessa conexão ou dessa falta de percepção do amor, de novo estivesse tirando ali, seja via julgamento ou seja via esse esvaziamento que se dá por meio da codependência em alguma medida, né? Então, acho que esses pontos que você trouxe, assim, apesar de você ter trazido modelos diferentes, eu senti que, de alguma forma, esses pontos se fizeram presentes, né, em todas essas posturas, assim. Então, talvez fosse esse convite atento para olhar para essas vertentes, assim, da autorresponsabilidade, da conexão, da percepção do amor, né, desse distanciamento pelo julgamento, pela codependência. Acho que isso é muito válido, assim, interessante da gente fazer não só em casos de filhos que têm essa autocobrança excessiva, mas em todos os exemplos, né, de alguma coisa que está destoando ali, isso podem ser marcadores importantes de observação, né? Exatamente. Foi muito boa essa leitura sua, né? E esse é exatamente o ponto, né? Quando a gente consegue compreender as principais questões que estão ali por trás, então é mais fácil da gente fazendo essa leitura, né? Por exemplo, meu filho está se cobrando tanto, assim, ele está tão insatisfeito com ele mesmo, né? O que será? Será que ele está achando que do jeito que ele não é bom o suficiente? Por que está toda hora querendo mostrar? Por que toda hora ele tem essa necessidade de mostrar que ele é bom ou que ele está fazendo certo? Ou quando ele acha que faz um pequeno erro, ele se sente tão satisfeito com ele mesmo, como se o acerto é que mostrasse o valor dele, né? Então, aí a gente pode fazer essa leitura que você trouxe. Será que ele não está sentindo o amor? Né? Será que ele está se depreciando porque ele deprecia as outras pessoas, deprecia os pais, né? Assim, é bem interessante. Isso que vai ampliando a nossa clareza para a gente começar a fazer todas essas leituras, né? É, eu acho que são pontos comuns, assim, que dá pra gente se auto-observar também, porque a gente olha para os filhos, mas também a gente faz esse mesmo exercício em relação a gente mesmo, né? E aí, Exatamente. eu acho que a gente pode passar para o próximo ponto, que é uma fala super frequente, é a questão do distúrbio do sono, né? De crianças que têm mais dificuldade para dormir, assim, e que de alguma forma isso também se reverbera, né? Um pouquinho. Exato, é. Aí, no caso de crianças com distúrbio do sono, obviamente, assim, a gente, né, não tem, a gente não está falando a gente não tem essa expertise, né, de pessoas que ajudam, né, nessa parte do sono. A gente sabe que tem várias questões externas que afetam também, né, rotina, o ambiente, enfim, várias questões, mas independente disso,
a gente sabe que ainda assim, com todas as condições externas maravilhosas, às vezes a gente sabe que os filhos, as crianças aí têm dificuldade com o sono, né? E aí, nesse caso, então, a gente pode, de repente, fazer uma experiência. A gente pode falar, por exemplo, para a criança, durante o sono profundo dela, né? A gente começar a fazer uma fala com a criança, ou ir falando também. A gente pode dizer, filho, fique tranquilo, né? Você não precisa se preocupar com nada que não seja seu, assim. Eu, seu papai, né? Os nossos adultos aqui, a gente vai fazer o melhor que a gente puder, a gente vai cuidar de todas as coisas que lhe cabem, nós vamos cuidar de você também. Você pode descansar e pode cuidar só das suas coisinhas, pode cuidar da sua própria vida, né? Então, isso vai funcionar especialmente quando os pais estão muito preocupados, por exemplo, envolvidos emocionalmente com vida, saúde, medos de que alguma outra pessoa do sistema familiar morra ou não esteja bem, ou não esteja bem de saúde, enfim, sabe? Então, pode acontecer que essa criança, ou o filho até um pouquinho maior, até mais velho, comece a se envolver nessas preocupações dos pais de um modo inconsciente, né? Então, esses filhos, o que eles acontecem? Eles ficam hipervigilantes mesmo, com dificuldade de relaxar, como se estivessem sempre atentos ao que pudesse acontecer. Essa é uma situação. E uma outra situação que pode impactar, né, no sono dos filhos é quando os pais, por exemplo, não estão bem entre si, né, ou não estão bem consigo mesmo, e aí essa criança pode ficar atenta ou preocupada aos pais, muitas vezes acordando para fazer companhia para a mãe, né, assim, é uma maneira que a criança tem, porque ela sente que talvez a mãe não esteja bem com o pai, enfim, para cuidar desses pais ou para distrair esses pais dos seus próprios problemas, né, enquanto a gente está ali envolvido com a criança. Então, uma boa solução para isso é quando os pais dizem aos filhos, nós vamos dar conta das nossas próprias situações, você pode ficar tranquilo, você pode descansar, você não tem nada a ver com isso, né? Independente do que aconteça, eu e seu papai amamos muito você, nós estaremos sempre unidos em você, nós estamos sempre juntos, né? E o que a gente vai resolver entre a gente, enquanto marido e mulher, enquanto homem e mulher, é da nossa responsabilidade, nós amamos e sempre vamos amar. Você pode ficar tranquilo, você pode descansar, né? Então, é a mesma situação. Às vezes a criança fica hipervigilante ali porque ela está tensa com o que pode estar acontecendo no ambiente. E a gente vê, né? A gente que tem filho pequeno, né, Laura? A gente vê como que quando a gente está mais preocupado, os filhos acordam mais, né? Quando a gente está preocupado com outras coisas, né? Assim, por exemplo, com a nossa família. Se a gente ficar bem atento a isso, a gente pode observar que o sono das crianças interfere, né? Assim, isso interfere no sono das crianças, né? Então, isso serve tanto quando os pais estão mal entre si, também quando os pais não estão bem com a própria vida, né? Aí os pais falam, eu não pode ficar. O que vem sempre é isso. A gente fala para o filho que ele pode ficar tranquilo, que ele pode cuidar só do que é dele, né? E aí a criança pode relaxar de alguma certa forma e a gente assume a responsabilidade pelo aquilo que é nosso, enquanto adulto. Uhum. E o próprio fato de falar para a criança relaxar de alguma forma te relaxa também, porque é como se, de novo, ali você assumisse, né, aquela postura assim, eu dou conta. É como se você se auto-reafirmasse que eu dou conta e deixa comigo e deixa que eu toco aqui o que é meu, né? Isso é uma forma de ir se empoderando também, em certa medida. Eu acho que é isso, assim, essa questão do sono é uma coisa que eu observei muito assim. A criança ela é uma extensão do nosso estado. Se a gente está mais agitado, se a gente está mais ansioso, se a gente está mais preocupado, o sono é um importante indicador, assim, a qualidade do sono das crianças vão mostrando muito isso, assim, para a gente. Eles são muito sensíveis, né, a essa nossa oscilação, assim. E é o que você falou. Essa mudança eu tenho praticado e é impressionante os efeitos, assim, de como que realmente faz uma diferença, assim, no sono deles, quando a gente fala assim, fique tranquilo que desde que eu tomo conta do que é meu, né? Isso foi uma coisa que eu implementei e mudou radicalmente a vida aqui em casa. Mas um outro ponto que eu queria ainda colocar, né, observar com relação ao sono, porque muitas vezes a gente fica o que mais incomoda a gente é quando os filhos acordam muito, né? Mas, por exemplo, filhos pequenos,
recém-nascidos e tal, muitas vezes, que também dormem demais, a gente precisa ficar atento, né? Porque o sono, tanto em excesso, porque quando às vezes o filho dorme demais, a gente fica achando ótimo, né? Estou falando demais, é demais mesmo, né? Por exemplo, quando passa dos horários de alimentação, né? Especialmente recém-nascido aí. Então a gente já viu, já acompanhou casos em que o bebê dormia demais, demais, e porque, por exemplo, ele estava entrando num processo, a mãe estava deprimida, não estava emocionalmente em condições de estar presente para aquela criança colaborava com a mãe como? Dormindo, o tempo inteiro, sem acordar nem mesmo para se alimentar, ou seja, prejudicando o próprio ganho de peso, né? Então a gente tem que estar muito atento a isso. Isso é mais para recém-nascido, né? Mas também a gente vê, por exemplo, quadros aí de adolescentes deprimidos. Uma coisa é adolescente que gosta de dormir muito, é normal, né? A adolescente dorme mais, mas assim, ficar sempre atento aos nossos filhos, assim, é normal ou passou do normal? Ou isso pode ser um indício de algo que não está bem? Né? Porque às vezes a gente fica muito preocupado com muitos despertares, mas às vezes o excesso também pode estar sinalizando algo que não está bem com a própria mãe aí, né? Uma mãe deprimida, uma mãe emocionalmente indisponível. Então a gente tem que estar muito atento aí a todas essas questões, né? É o que a gente chama assim, é maternidade consciente mesmo, né, Laura? Uhum. Aquele olhar ativo, né? Atento, assim, de... É, Você sabe mais ou menos o que é o equilíbrio ali, né? Quando algo foge, você pode ter certeza que é um indicador para você prestar atenção que algo está acontecendo ali naquele sistema familiar, né?